Bem-vindo à Escola da Vitória. Esta é a aula número 7 e começa agora. Psicologia positiva, mindset e abundância, orçamento para a felicidade. Para perceber melhor estes conceitos e ter uma nova perspectiva sobre a felicidade e a sua relação com o dinheiro, não saia daí. A aula de hoje é com Susana Albuquerque. A Susana é formadora e coach de expansão pessoal, criadora do método My Soul Project e do orçamento para a felicidade. Para saber mais, ouça até ao fim. Não saia daí que a aula vai começar. Antes de começar a aula de hoje, convido a seguir a Escola da Vitória e o nosso convidado através das redes sociais. Ora, então, muito boa tarde, Susana. Bem-vindo à Escola da Vitória. Antes de mais, quero agradecer por ter aceito o meu convite. E é um prazer tê-la aqui hoje. Susana, conheci o seu trabalho pela primeira vez na TEDx Funchal, o qual eu fiquei bastante impressionado com a forma como a Susana fala e sobre o que fala. E gostaria um bocadinho que a Susana falasse de si. Qual é a sua formação e o que faz atualmente. Ok, obrigada Jorge pelo convite e parabéns pelo projeto que me parece muito importante, muito relevante nos tempos que vivemos. Muito obrigado. Então, eu em termos profissionais, julgo que é isso. Eu formei-me, embora gostasse muito de psicologia, eu formei-me em Direito. Exerci em Portugal e em Inglaterra, qualifiquei-me como solicitor para poder exercer em Inglaterra durante os primeiros 4 anos de vida profissional e depois percebi que não estava feliz a fazer aquilo que fazia. Eu fazia advocacia de negócios e não estava feliz e, entretanto, surgiu uma oportunidade para eu ir gerir uma associação do setor financeiro. E embora eu já tivesse uma ligação ao direito económico, aprofundei, não é, esta parte do direito financeiro nos últimos, 25 anos. E ao longo do percurso eu fui-me envolvendo cada vez mais na educação financeira por um lado, na formação por outro, porque sempre foi uma das minhas paixões, sempre foi dar formação. Quando me comecei a envolver na educação financeira, eu percebi que havia muitas pessoas que pediam ajuda individual, quer pessoas que estavam de facto com dificuldades financeiras, quer pessoas que, não estando com dificuldades financeiras, queriam de uma forma individual e personalizada aprender a gerir melhor os seus recursos, não é? O seu dinheiro. Muito bem. E portanto isso levou-me a fazer a minha certificação como coach e a começar a trabalhar com as pessoas como coach. Inicialmente as pessoas vinham com as questões financeiras e depois, muito rapidamente, eu percebi, pelo meu trabalho de educação financeira, pelo meu trabalho de gestão e pelo meu trabalho de coaching, que na verdade o problema nunca é o dinheiro. Há sempre questões muito mais profundas que estão na origem das dificuldades ou dos problemas financeiros. E isso fez com que eu, há 10 anos atrás, fosse estudar psicologia positiva aplicada. Porquê? Porque eu acredito, tal como nos ensinam na primeira sessão de coaching que fazemos, que nós todos temos, se temos os problemas, também temos dentro de nós os recursos para os resolver. E daí eu ter escolhido a via da psicologia positiva, porque ela se foca muito mais a partir do momento, obviamente, em que não há uma patologia, em que não há questões do foro psíquico que colocam a pessoa em déficit, a partir do momento em que nós estamos equilibrados e saudáveis do ponto de vista mental e emocional, Sim. O que todos desejamos é ter mais bem-estar e ter mais felicidade. E aí a psicologia é de facto a ciência da felicidade, a ciência do bem-estar. E para mim o caminho foi de perceber como é que, através da psicologia positiva e depois de muito outro conhecimento que eu fui agregando, se pode ajudar as pessoas a reconhecer os recursos internos, os recursos psicológicos, emocionais, que elas já têm, porque todos os temos, não é?
Então, Ajuda a ir à raiz do problema e ajuda a à ir à raiz da raiz, não solução. é? Sim, vou-lhe dar um exemplo, para ser mais fácil, porque senão parece uma coisa muito abstrata. Sim. Quando eu tendo a gastar demasiado, ou faço compras por impulso, ou compro demasiado, ou não controlo muito o meu dinheiro, mas essencialmente quando há questões de eu gastar demasiado ou gastar de forma compulsiva, normalmente na raiz destes comportamentos está a noção de que eu não sou suficiente, está uma noção deficitária, negativa do meu valor. E eu vou tentar compensar a minha falta de valor, a minha falta de autoestima, comprando mais, tendo mais coisas, ok? Nós estamos sempre a falar aqui. Acaba por compensar uma coisa, acaba por compensar com a outra. Certo, eu estou a tentar, isso mesmo, eu estou a tentar preencher um vazio emocional com coisas, não é? O problema é que estas coisas, elas não preenchem este vazio profundo, elas só preenchem a superfície. Preenchem durante aquele bocadinho da gratificação imediata, de ter comprado uma coisa nova, ter usado uma coisa nova, isto depois acaba e o vazio mantém-se, por isso é que eu preciso continuar a comprar. Até à próxima coisa, não é? Isso. Isso também, Susana, aqui falando um bocadinho, também às vezes certas situações são causadas também pelas crenças em si que temos do dinheiro e que também entra na psicologia. Sim. É muito importante nós percebermos, se queremos ter uma relação saudável com o dinheiro, é muito importante percebermos como é que nós aprendemos a lidar com o dinheiro, como é que a nossa família, que podem não ser os nossos pais, mas as figuras parentais, lidavam com o dinheiro. Porque nós aprendemos mais com o exemplo do que com o que nos dizem, não é? Porque imagino, se a minha mãe me diz que tem que se poupar, mas eu vejo que ela é uma gastadora, eu vou aprender com o exemplo. Não quer dizer que eu siga o exemplo. Não é? Nós sabemos a relação do ponto de vista comportamental, nós tendemos a fazer o que os nossos pais faziam, a imitar, ou a repudiar, a fazer o oposto, ou então fazer um híbrido. Imagino, vou dar o meu exemplo pessoal. Eu tinha a mãe com um perfil mais gastador e o meu padrasto com um perfil mais poupado, bastante poupado, para não dizer forreta. Sim. E o que eu desenvolvi até tomar consciência era um perfil de acumular e depois de repente às vezes tinha momentos em que gastava muito. E isto é um híbrido entre poupar e gastar, não é? Se nós pensarmos, poupar e gastar de forma inconsciente, porque a partir do momento em que essas crenças se tornam conscientes, nós começamos a fazer escolhas mais informadas, não é? E perceber, espera, eu se calhar já não preciso, porque é que eu fazia assim? Será que eu preciso de continuar a fazer assim ou posso fazer de uma maneira diferente que me traga mais satisfação? E aí que entra a parte da psicologia da formação da Susana, é esse abrir os olhos das pessoas e fazê-las virar a mentalidade que têm e ver que realmente não precisam. Mas a psicologia positiva e a linha de trabalho que eu tenho, que eu acho que já começa a ser um bocadinho pessoal, não é? Porque não é só psicologia positiva, eu também fiz formação em mindfulness porque me apercebi a determinada altura que as pessoas chegavam até mim com níveis de stress tão elevados que era preciso primeiro elas aprenderem a fazer a sua autorregulação emocional, aprenderem a cuidar de si, não é? O mindfulness, que é a prática da atenção plena, é um tipo de meditação em que trabalhamos o foco da atenção, vamos treinando o foco da nossa atenção para ganharmos consciência de como é que a nossa mente funciona. Não é? E eu percebi que isto era a base para eu conseguir fazer alterações comportamentais, porque quando eu vou tentar mudar um hábito qualquer e estou altamente estressada, estou a reagir a tudo o que me acontece e sinto-me uma vítima das circunstâncias e sinto que não controlo nada na minha vida, a probabilidade de eu alterar esse hábito é muito pequena, não é? Então, isso por um lado influencia o meu trabalho, mas respondendo à sua pergunta, eu não me esqueci dela, a psicologia positiva tem um conjunto de estratégias que permitem que cada um de nós viva no seu melhor emocional, porque veja, o que é que eu aprendi também com a minha experiência? É muito importante quando nós tomamos consciência da crença, não é?
uma das crenças na minha família é do trabalho árduo. Temos que trabalhar muito arduamente para poder ter dinheiro, não é? Exato. E tal como a maioria das famílias. Certo. Porque na verdade essa é uma crença coletiva, não é? Exatamente. Se calhar na minha família era mais forte porque o meu avô perdeu tudo e, portanto, sofreu-se muito com a falta de dinheiro há, enfim, 40 e tal anos atrás. Mas eu tomo consciência e posso fazer as escolhas mais informadas, mas há um mindset de origem da minha família que é criado com aquilo que eu aprendi com a minha família, com a sociedade, que é um mindset que tende a ser mais de carência, não é? Se nós ligarmos a televisão, se ouvirmos notícias, muita coisa o mindset negativa. habitual é um mindset de carência, não é? É o que é que falta, as dificuldades, agora a crise, não é, económica, etc, etc. As crises políticas, sim, a crise guerra, inflacionária. Uma tragédia, não é? E é uma realidade. Isso mesmo, mas o que é necessário é nós aprendermos que podemos criar este mindset de abundância. Porquê que nos interessa ter um mindset de abundância quando olhamos para a vida? Porque se eu acreditar que há que chegue para todos, eu posso trabalhar bem e ter um salário justo, se houver algum problema financeiro ou de outro tipo, eu vou ser capaz de encontrar as soluções para o resolver. Então, este mindset de abundância, e faz parte deste mindset uma crença importantíssima, uma crença que é fundamental, que é a crença do valor pessoal, que é: eu sou suficiente, eu tenho valor. E eu consigo. E eu, claro, porque quando eu acredito que eu sou suficiente, eu tenho valor, eu acredito que eu consigo, exatamente. Então, aqui é que entra a psicologia positiva, porque a psicologia positiva tem um conjunto de estratégias que, se nós as implementarmos no nosso dia-a-dia, nós, de facto, começamos a transformar a maneira como nós olhamos para a vida, para o mundo. Claro que também faz parte aqui fazermos um bocadinho uma dieta de notícias, não é? Sim, se calhar mesmo um jejum. Um jejum, e não é só um jejum, é aprender a pôr as coisas em perspectiva, não é? Isso não quer dizer que eu não tenha empatia com quem neste momento está a sofrer com a guerra. É uma realidade que nos toca a todos. Mas eu tenho empatia, como é que eu posso ajudar? Em vez de ser um sentimento baseado na carência, do medo de isto é uma desgraça, o que é que nos vai acontecer a todos, não é? Então, a forma como eu acredito, o trabalho pessoal, de desenvolvimento pessoal, de expansão financeira pessoal, é de primeiro eu aprender que eu consigo transformar a minha realidade, porque eu mudo não só aquilo que eu acredito sobre a realidade, mas as minhas emoções, o meu estado emocional. E isto é essencial. E era aqui que eu queria chegar, porque eu tomo consciência das crenças, mas se eu não mudo as emoções associadas às crenças, ou se eu não vivencio no meu dia-a-dia as emoções associadas às crenças, imaginemos, eu acredito que sou suficiente e que eu mereço ter uma vida confortável. Mas se eu não sentir isso no meu dia-a-dia, se no meu dia-a-dia eu continuar a ter medo de perder o emprego, ou medo de, não é, que o dinheiro não chega até ao final do mês. É isso que vai atrair. É isso que eu vou atrair, não é? Porque na psicologia nós falamos muito das profecias autoconfirmatórias, não é? É com base naquilo que eu acredito. Se eu acreditar que vai correr mal, vai correr mal. Se eu acreditar que vai correr bem, vai correr bem, não é? Porquê? Porque eu vou ler a realidade com base nestas crenças, naquilo que eu acredito. Portanto, eu vou criar a minha realidade a partir daquilo que eu acredito. Exatamente, acaba por espelhar um bocadinho a lei da atração também. Sim, isso mesmo. Okay. E neste momento, falando um bocadinho da parte financeira, qual é as estratégias e o que é que a Susana recomenda? Depois de fazer a mudança interna, depois das pessoas mudarem internamente, que é a parte mais importante, pelo que a Susana diz, e é o mesmo, pela psicologia, depois de vermos quais as nossas crenças, quais são as estratégias que a Susana recomenda?
Certo, então na verdade o trabalho é feito em paralelo, não é? Porque eu tenho que, por um lado, tenho uma realidade que não me agrada, ou porque eu estou com dificuldades financeiras, ou porque eu gostava de gastar o meu dinheiro de uma maneira diferente, ou porque gostava de poupar mais, ou porque pura e simplesmente gostava de ter uma relação mais tranquila em relação ao dinheiro, certo? Então as coisas são sempre feitas em paralelo no sentido em que é essencial eu fazer um orçamento. Porquê? Porque isso me dá controlo sobre a forma como eu estou a usar o meu dinheiro, certo? E isso eu faço em paralelo com o outro trabalho, que é mais profundo, mas que é a base de tudo, o tal trabalho cognitivo, não é? Das crenças, as tais crenças pessoais e familiares, e é emocional, não é? Porque eu quero é recriar ou a perceber que eu posso criar as emoções que eu desejo. Exemplo, normalmente nós dizemos assim, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou me sentir muito mais feliz e mais grata. Não é? Mais grata porque tenho mais e mais feliz porque tenho mais dinheiro. Aparentemente tenho mais escolha, não é? As pessoas querem ter mais dinheiro porque acreditam. Gratos devemos estar sempre. Certo, a questão é essa, é que se eu estou à espera de ter A ou B para me sentir grata, eu corro o risco de passar a vida à espera. E hoje em dia o que nós sabemos, o que a evidência científica dos últimos anos nos diz, é que se eu primeiro começar a sentir esta gratidão por tudo o que eu já tenho, com a consciência de que eu faço o melhor que posso e que sei, então isso vai fazer com que eu tenha mais recursos criativos. Nós sabemos que as emoções positivas, sentir mais emoções positivas no nosso dia-a-dia, torna-nos mais criativos. Porquê é que nós queremos ser mais criativos? Mais criativos não é no sentido artístico que eu falo, mais criativos no sentido em que eu sou capaz de pensar em soluções perante os desafios da vida, porque a vida tem desafios para todos nós, todos. Não é? E a maioria dos desafios não se resolve com dinheiro, se nós pensarmos bem. A maior parte do sofrimento humano não tem nada a ver com dinheiro. Então, é esta estrutura emocional de base. É o sofrer muitas vezes por antecipação sobre certas situações sem ser o dinheiro. Claro. Porque nós fomos muito programados para viver no medo, não é? Para nos preocuparmos em excesso com o que pode correr mal. E temos uma programação enquanto espécie humana, o tal enviesamento de negatividade, que faz com que nós vejamos sempre aquilo que falta. Porquê? Porque isto foi muito útil para a nossa espécie prosperar, não é? Sim. Se a espécie humana fosse demasiado otimista, tínhamos sido devorados por tigres e sei lá o que mais, não é? Exatamente. Animais selvagens, seguramente. E pelas intempéries, porque não teríamos construído abrigos, não teríamos começado a proteger o corpo primeiro com peles e depois mais tarde com roupas, não é? Exato. Então, o trabalho da felicidade financeira, como eu gosto de chamar, passa por nós sabemos fazer dois orçamentos. O orçamento do dinheiro, o orçamento financeiro, e aquilo que eu gosto de designar como o nosso orçamento de felicidade, que é saber quais é que são as práticas que nos fazem sentir-nos felizes, mesmo em situações altamente desafiantes. Eu penso que essas foram as práticas que a Susana mostrou quando eu assisti à TEDx. Se a Susana quiser falar um bocadinho sobre essas práticas, acho que seria bastante bom para todos os que nos veem e ouvem. Claro que sim. Então, é curioso que nós falamos e de repente está a vir o sol, não é? Eu acho que é um bom presságio. Acho que sim. Então, estas práticas são a prática da gratidão, de que nós já falamos, não é? Nós desenvolvermos, e pode-se fazer isto desde logo com os nossos filhos, desde pequeninos, e nós adultos podemos começar isto em qualquer momento, que é, todos os dias escrevemos 3 coisas novas, boas, que nós notamos que aconteceram no nosso dia. Isto pode ser feito logo de manhã, há pessoas que preferem fazer logo de manhã, normalmente a maioria prefere fazer ao final do dia, uma forma de fazer um balanço do dia, e se nós fizermos isto antes de dormir, nós vamos dormir muito mais focados,
no bom, na abundância, mesmo que tenham acontecido problemas e coisas mais desafiantes, mas há um foco que se desloca para o que correu bem, para aquilo que nós nos sentimos gratos porque já temos, porque temos abundância, pode ser porque temos uma casa, comida, aquecimento, ou porque temos saúde, ou porque temos família, é sempre possível. E isto treina a nossa mente, que tem o tal enviesamento de negatividade, que tende, por defeito, a nossa mente vai ver o que falta, e ela começa a ficar treinada para ver o que já temos, começando a criar... Começa a preencher-se. Isso. E começamos a desenvolver um mindset de abundância. E, mais uma vez, porque é que isto é importante? Porque isto induz emoções positivas e as emoções positivas tornam-nos mais criativos para encontrar as tais responder soluções. Ao que nos vai... E para encontrar as tais soluções que falamos. Isso mesmo. Portanto, temos a gratidão, temos incluir nas nossas rotinas semanais atividades criativas, artísticas e desportivas que nos deem prazer e que nos façam entrar em estados de fluxo, de flow, porque estes estados em que nós estamos envolvidos com a tarefa e que eles por si só são compensatórios, não é? Porque nós até perdemos a noção do tempo, porque a tarefa é tão compensatória e estes estados são muito importantes, mais uma vez, para a nossa criatividade e para o nosso bem-estar mental e emocional. Porque são... Acaba por nos equilibrar. Isso, ajuda a equilibrar-nos, não é? Porque nós muitas vezes chegamos ao final do dia e estamos desgastados, estamos exauridos, estamos com pouca energia. Então, incluir estes estados de fluxo, de flow na nossa rotina, e a maior parte das coisas não requer dinheiro. Se eu gosto de desenhar, pode ser dançar, pode ser correr, algum exercício. A maior parte das atividades esportivas não precisa de requerer dinheiro, não é? Exatamente. Mas mesmo que requeira, é um investimento na nossa saúde física e mental e é um investimento na criação deste novo mindset. Depois temos também no nosso orçamento de felicidade os atos aleatórios de bondade. O que são estes atos aleatórios de bondade? Só quando eu generosamente coloco o olhar no bem-estar do outro. Como é que eu posso melhorar o bem-estar do outro, não é? Eu no TEDx dava um exemplo de uma cliente minha que ia deixar o seu lugar de estacionamento e ofereceu a senha ao carro que vinha a seguir, não é? E a pessoa que vinha a seguir não teve que pagar estacionamento, o que é fantástico, claro. Não é? E quando isso nos acontece, parece que alegra ali o dia e o dia a partir daí torna-se diferente, com muito mais positivo. Isso mesmo. E alegra o dia de quem dá e de quem recebe, não é? Certo? E a proposta é nós incluirmos isto, porque uma das coisas que nós sabemos, e é muito interessante também em relação ao dinheiro, nós hoje em dia temos pesquisa científica bastante sustentada dos últimos 10, 15 anos que nos diz que quando eu gasto dinheiro em doações traz muito mais felicidade do que quando eu gasto comigo. E aqui não estamos sequer a falar de gastar dinheiro, mas estamos a falar de eu vou fazer alguma coisa gratuitamente pelo outro, não é? Que é o mesmo espírito da doação. Eu faço generosamente, gratuitamente pelo outro. Porquê? Porque isso eleva logo o meu bem-estar, aumenta a minha conexão, aumentam as minhas emoções positivas. Exato. E muitas vezes esse dar não tem que ser dinheiro. Às vezes basta o nosso tempo ajudar a fazer trabalho comunitário ou ajudar a comunidade ou mesmo quem esteja perto de nós, ajudar um vizinho ou algo, conta sempre. E as pessoas pensam que dar é só dinheiro, mas não, há muita coisa por onde fazer. Isso mesmo. E eu acredito, eu pratico mindfulness todos os dias, porque foi uma coisa que aprendi com o meu segundo burnout. Okay. E no fim da minha prática, eu peço sempre que eu esteja ao serviço, não é? Ao serviço do outro, ao serviço do bem-estar de quem precisar de mim, não é? Sim. E
E eu acho que quando nós nos estamos atentos, vêm sempre oportunidades para ajudarmos as pessoas que estão à nossa volta, por muito pequenina que seja a nossa comunidade. Ou às vezes são grandes pedidos, mas a nossa felicidade humana passa muito por aqui, não é? Por eu estar atento ao outro. Exato. E quando nós ajudamos, nós de facto nós somos os primeiros a sentir-nos bem. Exatamente, isso é verdade. Susana, em relação ao mindfulness, já falou um bocadinho, mas quero falar um bocadinho mais no seu trabalho de mindfulness neste momento e do projeto que fundou. Ok. Esse não é só um projeto de mindfulness, esse é o meu projeto de vida, de formação e de coaching, em que eu trabalho todas as áreas, não é? Todas as áreas, na verdade, que permitam vivermos melhor, vivermos com mais bem-estar, vivermos a versão melhor de nós mesmos. Eu acredito que cada um de nós tem um conjunto de dons e talentos únicos, aliás, esse também é um dos ingredientes do nosso orçamento de felicidade, é nós conhecermos esses dons e talentos e podermos usá-los ao serviço de alguma coisa que é maior do que nós, que dê sentido à nossa vida. Nós todos temos este anseio por sentido. E não precisam de ser coisas grandes, tipo acabar com a fome no mundo. Ou, fantástico se eu tiver essa solução, não é? Sim. Se nós repararmos, as pessoas que conhecem os seus dons e talentos, façam o que fizerem, estão sempre a viver o seu propósito, não é? Imagino que o meu propósito é eu trazer mais alegria à vida das pessoas. E eu posso estar a servir as pessoas num restaurante, num supermercado, em qualquer outro sítio. E se eu estiver conectada com o meu propósito, eu vou fazê-lo com alegria. Eu vou fazê-lo de maneira a elevar a alegria das pessoas com quem eu contacto. Então, por isso é que o meu projeto, a minha empresa, o meu negócio hoje em dia se chama My Soul Project. Porque acredito que todos temos um projeto da nossa alma. Todos somos únicos, temos este conjunto de dons e talentos únicos. Sim. Que quando os reconhecemos, os podemos usar de uma forma muito mais consciente. E isto também contribui para a nossa abundância, para sentimos que vivemos com esta abundância que desejamos. Porquê? Porque estamos a contribuir, porque fazemos parte de uma coisa maior do que nós e estamos a contribuir para isso. Muito bem. Então, fazem parte também das formações do My Soul Project, o Mindfulness para quem queira aprender individualmente, em grupos, ou nas empresas, muito ligado também à psicologia positiva aplicada, porque o Mindfulness, acredito eu, para ser mais eficaz, precisa de ser acompanhado de novas rotinas de bem-estar, como esta de treinar o foco para a abundância. No caso das empresas, aprender como é que eu posso trabalhar de uma forma mais consciente, mais eficiente para gerir as interrupções, o excesso de informação, o stress, a pressão dos prazos, etc. Sim. E depois eu tenho um trabalho de base que é esse, que é ajudar as pessoas a descobrirem o seu propósito de vida e a viverem com a abundância que desejam. E sendo que a abundância, eu chamo a atenção para isto, a abundância não é necessariamente ter mais dinheiro. Às vezes a abundância é só eu aprender a reconhecer tudo aquilo que eu já tenho e tudo aquilo que eu sou capaz de criar. O estilo de vida que eu desejo com os meus recursos internos, com as minhas capacidades, com os tais dons e talentos. Porque abundância e riqueza para cada um de nós, para mim é uma coisa, para o Jorge será outra. Exato. Sim, isso será. E consegue adaptar cada pessoa com a sua expectativa, ou se calhar até superá-la mesmo. Isso, superá-la, não é? Exatamente. É isso mesmo. Estávamos a falar então, aqui voltando atrás, eu saltei aqui um bocadinho, estávamos a falar também da tabela que mostrou dos saldos dos nossos depósitos. E estava a falar da gratidão. E depois estava a falar de qual, Susana? Era a gratidão? Portanto, no nosso orçamento de felicidade há 6 elementos. Há a gratidão, os estados de nós termos, portanto, a gratidão como prática diária, termos as tais atividades criativas, artísticas e desportivas semanalmente, depois temos diariamente estes atos aleatórios de bondade, depois reconhecermos os nossos dons e talentos, não é? Para vivermos a tal vida
com significado e com sentido e com propósito. Certo. Termos também uma prática de mindfulness é um dos elementos essenciais. Isto aqui não é só da psicologia positiva, é da ciência em geral. Nós temos nos últimos 20 anos baterias de estudos que nos dizem a quantidade de efeitos benéficos que a prática de mindfulness, a prática de atenção plena diária traz para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional e também para o nosso bem-estar, para sermos capazes de tomar decisões mais conscientes, por um lado, e de cuidar da nossa saúde no sentido físico e mental, por outro, não é? Exato. E está-me a faltar um elemento do nosso orçamento de felicidade, o elemento mais importante só, que são os relacionamentos, não é? Ok. Porque nós humanos somos seres sociais. Sim. E, portanto, se nós vivemos isolados, isso é garantidamente a nossa felicidade baixa, não é? De uma forma drástica, então. De que serve fazer muito para estar sozinho. Isso. E nós vivemos num mundo em que há muita conexão digital, mas às vezes há muito isolamento social. É um paradoxo, não é? Sim. E nós todos temos essa experiência, não é? E vemos os nossos filhos estão a crescer assim. Então, por causa disso, é preciso que haja no dia-a-dia um investimento deliberado nos nossos relacionamentos. Não é? De qualidade. E isto passa muito, normalmente passa por aprender a comunicar de uma forma mais consciente, por um lado, mas também aprender nos relacionamentos a pedir, não é? Pedir aquilo que eu desejo, não é? E perceber quais é que são as minhas necessidades emocionais e como é que eu posso... Imaginemos, eu sinto-me sozinha porque trabalho demais, passo muitas horas a trabalhar. O que é que eu posso fazer para mudar isto, não é? Claro. Se calhar posso me inscrever em aulas de dança ou em... O yoga... Não é? Nem precisam de ser pagas. Muitas atividades destas nem sequer são pagas. Mas, Sim. ou encontrar pessoas que tenham interesses comuns. Procurar relações de qualidade, ter em conta os nossos interesses. Isso é essencial, mas isso tem que ser nutrido, porque com as exigências da nossa vida contemporânea é muito fácil nós trabalharmos, até porque já não há limites, não há fronteiras, não é? Com o trabalho remoto, com o trabalho digital, eu posso teoricamente trabalhar 24 horas por dia, não é? Vou ter sempre coisas para fazer. Então, é essencial também eu estabelecer estes limites, o tal equilíbrio vida pessoal, vida profissional, mas isto requer esforço. Numa primeira fase, há uma coisa que eu acho que é importante, mudanças de comportamento, mudanças de hábitos, elas numa primeira fase requerem sempre esforço. Então eu tenho que estar disposto a fazer esse esforço, mas não é o esforço no sentido de trabalho árduo, a mudança requer um bocadinho mais de energia do que o hábito, não é? Exato. Porquê que nós... Os hábitos não se tornam mais fáceis, tornam-se menos difíceis. É isso mesmo. Porquê? Porque o nosso cérebro está desenhado para economizar energia, não é? O hábito permite exatamente isso, permite essa economia de energia. É o que nós fazemos em piloto automático, não é? Por exemplo, quando eu vou a conduzir, quando já tenho experiência de condução, Exatamente. Não vou a pensar que agora vou pôr a mudança, ou agora vou virar para a direita ou para a esquerda, eu já vou em piloto automático. Porquê? Porque o hábito já está integrado, não é? Uhum. Se eu quiser, imaginemos, agora vou viver para um país que tem o volante à direita, eu já não posso ir em piloto automático, porque é um perigo, não é? Para mim e para os outros. Então, eu acho que esta é uma boa metáfora de o que é que acontece quando eu quero mudar algum hábito, um hábito financeiro, um hábito de felicidade, de bem-estar. Requer esta adaptação consciente inicial. Sim, e requer o trabalho e o querer fazer. Susana, ainda há pouco estava a falar no Mindfulness, que é termos sempre a nossa atenção focada. Nos dias de hoje, o que é que a Susana acha com os telemóveis? Em vez de focar, as pessoas cada vez desfocam-se mais. Qual é a dificuldade que a Susana encontra com as redes e com tudo? Enormes dificuldades, não é? Mais do que dificuldades, eu acho que
Os telemóveis, as redes sociais, os computadores, não é? Com as suas notificações sempre ativas, o que eles fazem é estarem constantemente a solicitar a nossa atenção, não é? Com estímulos permanentes. E muitos desses estímulos são positivos, outros são negativos. Normalmente nas redes sociais elas são viciantes. Porquê? Porque imaginemos, de cada vez que alguém faz um gosto numa publicação que nós fizemos, nós temos uma descarga de dopamina. Então nós ficamos viciados nessa gratificação imediata, um bocadinho como naquele exemplo que eu dei das compras. Exato. Só que o problema é que isto é altamente desgastante para o nosso cérebro. Não é? Nós estamos constantemente sujeitos a estes estímulos e às vezes os estímulos não são positivos, porque eu posso ter a expectativa que o amigo A ou B vai fazer um gosto e o amigo não faz e eu começo a ruminar e achar que se calhar já não gosta de mim, não é? Então, o que é que acontece? Nós vivemos em sobrecarga cognitiva hoje em dia, todos nós, não é? Todos nós, mesmo com prática de atenção plena. O que é que a atenção plena permite eu tomar consciência de, espera aí, eu não dei conta e de repente estou há meia hora no Instagram a fazer scroll, não é? Eu nem me apercebi, não é? Aqui há um estado de fluxo, mas ao contrário daquelas atividades criativas, artísticas, desportivas, este é um estado de fluxo negativo, não é? Ok. As redes sociais são criadas com base na psicologia da persuasão e, portanto, isto é muito estudado, eu fico viciada, não é? Porque se eu estou com emoções negativas, eu vou à procura de emoções positivas, se aquele post ou cadeia de posts que eu vi me dá emoções positivas, eu fico lá à espera que me dê cada vez mais, que aumente, certo? Exato. Então, quando eu pratico mindfulness, quando eu pratico a atenção plena, eu começo a tomar consciência disto. E começo a tomar consciência de que sou eu que decido quanto tempo é que vou estar, em que momento do dia, porque também sabemos que a luz azul dos telemóveis e dos computadores altera os ritmos circadianos, que são os ritmos que o nosso cérebro está programado, não é? Exato. Agora é noite, é para descansar, agora é dia, o céu está azul, é para eu estar desperta. Exato. O problema é que como a luz dos telemóveis e dos computadores é azul, o nosso cérebro lê, isto é azul, é para eu estar desperto. Por isso é que, se o Jorge reparar, e acho que todos estamos a notar isso, há cada vez mais coaches de sono, formações de sono, mestrados, doutoramentos. Porquê? Porque de repente, porque a população global, não é, está com déficit de sono, por estas razões, não é? Por causa destes ecrãs azuis todos, não é? Do tempo que nós passamos neles. Hoje em dia vivemos numa insónia tremenda, não se sabe. Vive-se numa insónia tremenda. Pronto. Agora, isto é a situação. E no mindfulness há uma coisa que se pratica que é eu não resisto. Isto é o mundo, é o novo mundo em que vivemos, certo? Eu não resisto ao que é. Agora, eu posso em consciência fazer uma escolha diferente. Por exemplo, eu posso decidir que a seguir ao jantar todos os dias eu não olho para ecrãs. Excepcionalmente, se eu tiver um prazo, uma coisa muito importante de trabalho, ou, enfim, se estiver à espera de uma informação, claro que sim. Não há regra sem exceção, claro. Mas eu começo a perceber que eu posso cuidar. Eu começo a perceber que posso, se calhar, desativar as notificações de e-mail, das redes no meu telefone e dedico 1 hora ou 2 horas, se eu quiser, o que seja, em que eu só faço redes. Só que eu não estou permanentemente a ser interrompida. Porque o que nós sabemos, isto tem sido muito estudado. Porquê? Porque isto tem um impacto muito negativo na nossa produtividade. Então, nós sabemos que se eu estiver permanentemente a ser interrompida, quando eu volto, imagina, eu estou a trabalhar, a fazer um projeto, qualquer coisa, não é? Uma tarefa, sou interrompida, depois volto à tarefa, eu vou ter que começar de novo. Isto tem desperdícios em termos de tempo, de energia mental, de foco, enormes. Se eu dividir o meu dia de trabalho em blocos, estes são os blocos para eu responder, este é o bloco, ou os 2 blocos diários para responder a e-mails. Este é o bloco para olhar para o telemóvel, ver se há mensagens. Não é? E este é o bloco para eu me focar. Mas gerindo conscientemente as interrupções. E isto faz uma diferença enorme, avassaladora. Eu fiz esse exercício, muitos dos meus alunos fazem este exercício e é
uma diferença enorme na nossa qualidade de vida, não é? Sim, e é algo também que a Susana ensina aos seus alunos, como está a dizer. É algo que a Susana ensina e é algo que as pessoas também têm que estar um bocadinho conscientes disso. Às vezes a planificação do dia e organizar a forma como se faz ajuda bastante. É essencial, Jorge, é essencial. E é esta consciência de que sou eu que controlo a gestão do meu tempo, não é o meu telefone, não são as notificações do meu computador, sou eu que controlo. E isto é uma das coisas que nos traz felicidade também. Eu senti que eu tenho este poder de gerir o meu tempo, de planificar o meu tempo. Exato. Não preciso ser rígido, não é? Porque há imprevistos, mas sou eu que dito as regras e eu não fico a reagir, a bater bolas com o que vem de fora, não é? Exatamente, e assim é que consegue praticar esse mindfulness e eu estar sempre alerta, porque ao decidir, ok, vou estar 1 hora no telefone, o seu mindfulness está virado para aquela hora, está ali, já está naquela tarefa. É exatamente isso. Há um autor que eu gosto muito, que se especializou no mindfulness para líderes, e eu também tenho trabalhado com líderes, que diz que nós vivemos na economia da atenção, não é? A coisa mais preciosa que nós temos hoje em dia é a nossa atenção, o nosso foco. Então, se vivemos na economia da atenção, quanto melhor eu souber gerir a minha atenção conscientemente, mais eficiente e mais feliz eu vou ser, não é? Exato, porque costuma-se dizer que quando alguma coisa é grátis é porque o produto és tu, que é o caso das redes sociais. Isso. E nessa parte é um pouco o que a Susana diz. E qual é o autor já agora? Ele chama-se Rasmus Hogart, é dinamarquês. Ok, muito bem. Susana, agora vou entrar aqui numa parte que foi um bocadinho mal compreendida quando a Susana esteve na Madeira, no TEDx, que foi que o dinheiro não traz felicidade. Consegue explicar? Sim, eu consegui perceber porque eu assisti, mas quem apenas viu um cabeçalho de uma notícia não o conseguiu perceber. Consegue explicar um bocadinho? Sim, claro que sim, claro que sim. E eu estive a ler os comentários e é muito interessante porque, na verdade, os comentários dizem aquilo que eu disse na palestra, não é? E a minha palestra tinha um título provocatório que é A Felicidade Traz Dinheiro, e uma das primeiras coisas que eu dizia, com base na pesquisa científica, é de que o dinheiro só traz felicidade até a satisfação das nossas necessidades básicas de sobrevivência, não é? E aí eu estou absolutamente de acordo com aqueles comentários que foram feitos, por exemplo, no Diário de Notícias da Madeira, digital, não é? E as pessoas diziam isso com base no título. E aí estamos todos de acordo, não é? E a ciência também concorda que até a satisfação das nossas... Se eu não tiver como não é? Para pagar a minha casa ou para pagar a comida, obviamente que eu vou ter níveis de infelicidade brutais, não é? É evidente. Claro. Agora, a partir do momento em que as nossas necessidades básicas estão satisfeitas e nós temos emprego ou temos uma fonte de rendimento regular, não é? A partir daí, e esse é o ponto, mesmo que o meu rendimento continue a aumentar, não é garantido, antes, pelo contrário, que a minha felicidade aumente. Na mesma proporção. Aumentar pode aumentar, na mesma proporção é que será mais difícil. Sim, o que aumenta, o que nós sabemos que aumenta é a maneira como eu avalio a minha vida. Mas isso não é a felicidade. A felicidade é um conjunto de outras coisas, não é? Uma vida satisfatória, uma vida com sentido e uma vida em que eu sinto que sou a versão melhor de mim mesmo, porque uso as minhas forças pessoais, os meus dons e talentos. Agora, porquê que isto é importante? Porque nós acreditamos e empenhamos muitas vezes a nossa vida porque acreditamos que se eu tiver mais, eu vou ser mais feliz. Isto é verdade até a satisfação das necessidades básicas. Uhum. Mas se depois eu continuar a trabalhar loucamente, acreditando que vou ser mais feliz, não é nada garantido. Antes, pelo contrário. Porque eu corro o risco de desgastar a minha saúde, corro o risco de não ter tempo para desfrutar aquilo que eu estou a criar, não é? Com o impacto negativo que isso tem na minha felicidade. Ou seja, mais felicidade pode trazer mais dinheiro, mas mais dinheiro não traz felicidade.
mais felicidade traz sempre mais dinheiro. Sempre. E não custa dinheiro nós termos mais felicidade. Atenção, a partir da satisfação das necessidades básicas, não é? Claro. Mas mesmo aí, eu já trabalhei com centenas, talvez milhares de pessoas que passaram por situações de sobreendividamento. Ok. E o trabalho, é um verdadeiro trabalho de empoderamento, de recordar a estas pessoas que, ok, houve qualquer coisa que não correu bem. E normalmente o que não corre bem são coisas que elas não controlam. Porque perderam o emprego, porque houve um divórcio, porque houve uma doença, certo? Mas a tendência dessas pessoas e de qualquer um de nós é de se culpabilizar. Então é preciso recuperar, empoderar estas pessoas para saírem da culpa, perceberem que fizeram o melhor que podiam e que sabiam, mesmo quando fizeram erros, ver os erros como experiências de aprendizagem e desenvolverem este mindset de abundância, em que começam a perceber, espera aí, eu consigo cuidar do meu bem-estar. Eu começo a fazer, quantas pessoas com que eu trabalhei começaram a fazer um diário de gratidão e continuam hoje, já passados não sei quantos anos. Porquê? Porque aquilo as faz sentir melhores. Não é? Exatamente. Cuidam ativamente dos seus relacionamentos e cuidam, na verdade, passa por cuidar daquilo que nos faz sentir bem, daquilo que nos nutre profundamente. Eu no princípio da conversa dizia, quando há um vazio emocional eu vou tentar preenchê-lo com coisas, não é? Comprando coisas. E aqui eu preencho estes vazios e estas necessidades emocionais com coisas que não custam dinheiro e que estão no meu controle. Não dependem de mais ninguém. Não depende de acontecer uma coisa boa ou uma coisa má no meu dia-a-dia. Dependem da minha atuação. Exato. E é tal coisa, uma pessoa às vezes deve se preocupar por aquilo que consegue controlar. Aquilo que não consegue controlar não vale a pena nós nos preocuparmos com isso, porque aí estamos apenas a gastar energia à toa. Absolutamente, porque é mesmo isso. E eu gosto muito de dizer, porque isso para mim foi uma grande descoberta na minha vida, quando eu descobri, eu não controlo nada, mas eu tenho a capacidade de controlar a forma como respondo àquilo que me acontece. Não é? Eu não controlo o que é que me vai acontecer daqui a um minuto, mas eu controlo a forma como vou responder com consciência, como vou, se calhar, pausar 30 segundos antes de decidir perante um desafio, para que lado é que eu vou? Como é que eu vou fazer isto? De ponderar um pouco antes de reagir. Isso. Susana, hábitos de leitura. Estando na área que está, penso que deve ter bastantes, não é? Sim, bastantes. O que é sempre um problema quando se muda de casa ou quando tem que se limpar. A logística é bastante... A casa, sim. A maior parte das minhas leituras eu adoro ler. Eu comecei a ler com 5 anos de idade. Adoro ler. A maior parte dos meus livros são livros... não diria técnicos, porque para mim aquilo não é técnico, é a paixão da minha vida, não é? São livros sobre comportamento humano, sobre transformações conscientes, sobre ferramentas e intervenções que nos permitem viver melhor, não é? Sim. E eu gosto normalmente destes livros da área, chamada área de desenvolvimento pessoal ou de expansão de consciência, e gosto de experimentar e aplicar essas ferramentas na minha vida. Gosto de as testar primeiro, não é? Fazer ali um test drive. Sim. Para ter a certeza que se eu as propuser a alguém numa formação ou numa sessão de coaching, eu já as experimentei e eu já posso falar na primeira pessoa, porque eu acho que isso é o mais importante, não é? Sim. É nós podemos falar a partir da nossa experiência pessoal com as ferramentas, não é? Com estas técnicas todas que se usam. Uhum. E desses livros que leu desde os 5 anos, qual foi o livro que a mais marcou? O livro? Isso é uma pergunta difícil. Foram muitos. Há um livro que para mim eu acho que qualquer pessoa podia ler esse livro. Ele existe em português, existe em várias línguas. Eu até acho que ele está disponível gratuitamente em PDF na internet. Okay. Embora não seja justo para o autor. Sim. E o livro chama-se O Homem à Procura de Sentido e é do Viktor Frankl
que é um sobrevivente dos campos de concentração nazi. E o livro é sobre isto, é sobre encontrar significado e sentido. Eu acho que deve ser o livro mais importante sobre resiliência. Seguramente é o que eu li mais importante sobre resiliência, sobre sentido e significado de vida. Ok. E o autor depois acabou por criar uma linha terapêutica. Ele é psiquiatra ou psicoterapeuta, agora não me lembro bem, mas ele criou um tipo de terapia chamada logoterapia, que tem como objetivo ajudar as pessoas a encontrar o significado, o sentido, mesmo nas situações de maior sofrimento ou após as situações de sofrimento, não é? Porque o problema com o sofrimento é que ele não nos afeta só quando nós estamos a passar por ele. Existe uma coisa que é o stress pós-traumático, não é? E nós podemos continuar a sofrer muitos anos depois dos acontecimentos. Então, este livro eu acho brutal porque... E lembro muitas vezes, não é? Aquilo que eu aprendi nele, lembro muitas vezes das estratégias que alguém que não sabia, cada dia não sabia se ia sobreviver, estar vivo no dia a seguir, conseguia encontrar significado e conseguia encontrar beleza e conseguia encontrar gratidão no meio disso tudo. Será mesmo esse acho que foi realmente um livro a ler? Ok. Recomendo vivamente. Sim, esse foi o livro que marcou. Ok, vou-lhe fazer aqui agora um 2 mais 2 mais 2, que é, já falámos de um que foi o livro que marcou, mas mais 2 livros que a não perder, que recomendo. Mais 2 livros a não perder. Sim. Então, há uma nova autora de ficção portuguesa que se chama Paula Lobato Faria. Sim. E eu li os 2 últimos romances dela, era daqueles livros que punham em causa o meu sono, que normalmente é fantástico e é longo, ficção. Mas punham em causa porque é daquelas leituras apaixonantes sobre uma parte da história portuguesa que eu penso que não é muito... que nós não conhecemos assim tão bem, que é a altura a seguir ao pós-guerra, não é? Dos anos 50 e depois a altura da guerra colonial. E estes 2 livros passam-se nos anos 60, são A Imaculada e o Tum da Vala, escritos pela Paula Lobato Faria nestes últimos 2 anos, acho eu. Eles farão parte de uma, não sei se é uma trilogia, se é uma tetralogia, sei que eu estou ansiosamente à espera do próximo. Mas recomendo vivamente, é uma nova autora portuguesa de ficção que eu acho absolutamente extraordinária, porque dá-nos a parte histórica, mas depois a parte também de ficção. E é uma delícia. Sim. Por isso, eu tinha 2 escolhas, falei em 2 livros da mesma autora, sim, mas posso falar também noutro livro. Posso falar mais num? Sim, claro que sim. Já que esses 2 se complementam, conta como um. Ok, então tem que ser um livro de desenvolvimento pessoal, pode ser? Sim, claro que sim. Há um livro de desenvolvimento pessoal que também me marcou muito, numa altura em que eu fazia teatro e estava a ser confrontada com uma série, com o facto de não me conseguir expressar tão livremente como eu desejaria. O livro chama-se A Via do Artista. E é escrito pela Julia Cameron, que é uma escritora que explica quais é que são as estratégias que ela usa ou usou para ultrapassar os seus bloqueios criativos. Então eu acho que é muito interessante, porque na verdade nós podemos aplicar estas estratégias, e eu aplico muitas delas ainda hoje em dia e partilho-as na minha formação, como ultrapassar estes momentos em que nós sentimos parece que há estagnação ou que criativamente não conseguimos avançar, seja qual for, mais uma vez, não precisamos de ser artistas. Mas como é que eu posso, quando eu quero avançar e não sei bem para onde ir, são estratégias, são exercícios muito, muito, muito eficazes. Ok, muito bem. Susana, 2 hábitos diários que recomendo? Além do mindfulness, sim. Fazer exercício físico, no meu caso é andar a pé, religiosamente. E dormir bem, essencial para a nossa felicidade. Fazer exercício, podem ser 3, fazer exercício, praticar meditação e dormir, ter hábitos, ter a chamada higiene do sono, essencial. Ok, muito bem. 2 conselhos para a vida.
Eu sou a lembrar que eu sou a criadora da minha vida. Eu tenho a capacidade de criar a vida que eu desejo e tenho a capacidade de ultrapassar os desafios com a minha criatividade, com as minhas forças pessoais. Ok. Muito bem. E outro? Eu preciso mais um conselho para a vida? Quer dizer, esse é o maior, não é? Esse é um conselho, não é? Eu acho que sim, eu É um acho que que vale isto já engloba por dois. todos, não é? Mas se me é permitido, implementem o vosso orçamento de felicidade. Implementem o vosso orçamento de felicidade e vão ver como é que a vossa vida Vai. se transforma, como é que começam realmente a viver a vossa vida de sonho. Muito bem, muito obrigado, Susana. Susana, aqui para as pessoas que gostaram de ouvir e que queiram seguir a Susana ou até mesmo entrar em contacto com a Susana, como é que o podem fazer? Então, eu tenho um site, não é, que se chama susanaalbuquerque.com. Ok. Tenho lá os contactos de e-mail e de telefone até, e tenho Instagram e Facebook. Eu estou agora a dinamizá-los, Ok. porque não investi tanto nisso nos últimos tempos, mas o Instagram Susana Albuquerque, o Facebook Susana Albuquerque, Ok. Depois eu ponho... qualquer coisa, qualquer desafio, qualquer partilha, são sempre bem-vindas. Eu gosto imenso de ter feedback, gosto imenso de conversar e de trocar experiências, por isso espero que sim. Está bem, muito obrigado. Tá. Obrigada, Jorge, muito obrigada e parabéns pela Escola da Vitória. Muito obrigado. Na descrição podem encontrar estas informações e ainda os livros recomendados pelo nosso convidado.